Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos refletir hoje sobre o tema da estética. Especificamente, nós vamos falar sobre alguns movimentos estéticos na contemporaneidade. Pois bem, vamos ler juntos? A contemporaneidade abriu espaço para o desenvolvimento de um número abrangente de estilos e manifestações artísticas. Nesse período, podemos encontrar a música, a dança, a fotografia, a moda, happenings, instalações, videoartes, pinturas, teatros, esculturas, literatura, performance, dentre tantas outras expressões artísticas. Dentre os movimentos que mais obtiveram destaque, encontram-se a arte conceitual, arte povera, arte cinética, pop art, op art, expressionismo abstrato, entre outros. Nós vamos nos aproximar, nesse primeiro momento, da pop art. Pop art, na ideia geral, é contra o tradicional. Vamos ler juntos novamente essa parte do nosso livro. Esse movimento teve início na Inglaterra nos anos 1950, tendo alcançado notoriedade apenas 10 anos depois, na década de 60, quando chegou aos Estados Unidos. Entre seus objetivos estava a ideia de defender a crise da arte tradicional. Com isso, pretendia-se colocar em evidência a arte desenvolvida pela massa capitalista, tornando-a cada vez mais popular e acessível. Esse movimento artístico surpreendeu quando levou para dentro dos museus histórias em quadrinhos, capas de revista e embalagens de sopa como obras de arte. Tal ato confirmava a ideia de que a arte também pode ser construída com matéria-prima simples, bem como a oposição do pensamento que afirmava ser a arte apenas para entendidos, isto é, para aqueles que se consideravam estudiosos e conhecedores da história da arte. Vejam só, a pop art surge a partir de um movimento contrário àquele tipo de arte que nós chamamos arte clássica ou arte tradicional. O que significa dizer que a pop art é contra um tipo de arte. Especificamente, essa arte própria, entre aspas, dos artistas. Nesse sentido, a pop art traz para dentro do universo artístico uma novidade que é a novidade do colorido, a novidade da expressão intuitiva, popular, a novidade da massa, ou seja, daquilo que grande parte das pessoas admirava e que, em determinado momento, a pop art transforma isso em arte. Vejamos aqui, um dos grandes exemplos da produção artística empreendida pela pop art foi a distribuição de cópias idênticas de obras de arte famosas. Com isso, os artistas desejavam ensinar que uma obra não necessitava ser original e única para ser considerada arte. Para os artistas desse movimento, o cotidiano poderia ser transformado em arte a todo instante, por qualquer pessoa e do modo que lhes conviesse. Em resumo, nós estamos falando que a pop art trabalha com características, ou melhor dizendo, com a aproximação da arte e a vida cotidiana, ou seja, há uma preocupação muito forte da pop art em expressar artisticamente o cotidiano e a vida das pessoas. A utilização de cores intensas e vibrantes é outra característica da pop art. Reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, ou seja, na cultura da maioria, naquilo que estaria em voga, estaria em alta entre as pessoas, isto é a cultura de massa. Reproduções em série
do mesmo tema, uso da imagem de celebridades e a inspiração do universo da história em quadrinhos. Vejam, um bom exemplo de pop art é este aqui. Nós temos uma pessoa famosa, a reprodução de uma artista, e esta artista especificamente reproduzida de diversas formas. Vejam que nós aqui na pop art não temos um padrão, nós temos justamente uma espécie de inspiração, ou seja, é possível sim, segundo o pensamento da pop art, transformar algo tão pequeno como uma simples fotografia em uma reprodução artística. Um outro exemplo de pop art muito interessante é este aqui. O estilo de história em quadrinhos. Eu não tenho dúvidas que grande parte de vocês já se aproximou de um desenho como esse. Ao menos já percebeu, já visualizou um tipo de desenho como esse. Vocês estão percebendo que um tipo de arte como essa, como é reconhecida enquanto arte pela pop art, é própria das histórias de quadrinhos. É um tipo, ou é uma característica da pop art utilizar-se desta característica para fazer a sua arte. Um outro bom exemplo de pop art é este aqui. Nós temos o quadro da Mona Lisa, mas percebam que definitivamente não é o quadro original, muito pelo contrário. Nós temos o formato do rosto da Mona Lisa, que é extremamente conhecido. Contudo, este formato possui uma série de características, caracteres, distinções que fazem parte do mundo da pop art. Ou seja, a ideia da pop art é transformar a arte erudita, essa arte tradicional, em uma expressão artística popular, uma expressão artística de massa. O que significa dizer que a pop art não está tão preocupada com harmonias, simetrias. Muito pelo contrário, a ideia central é fazer com que a imaginação possa transformar rostos conhecidos, lugares conhecidos, personagens conhecidos, transformá-los numa ideia, numa característica que é particular de cada artista, por exemplo. Ou seja, a partir do rosto e de um quadro famoso, pinta-se sem qualquer tipo de padrão na tentativa de formar um tipo de arte popular. Por isso que denomina-se de pop art. Uma das grandes críticas recebidas pela pop art é justamente o fato desse tipo de arte ter se tornado uma arte simplesmente reprodutora e uma arte que estaria ligada aos ideais mercadológicos, isto é, aos ideais de venda e de lucro, como nós denominamos, aos ideais do capitalismo. Por que isso? Porque, se vocês estão recordados, a pop art surge na tentativa e com o intuito de colocar-se contra um tipo de arte tradicional. Ou seja, a arte não é para um grupo restrito. A arte não é para eruditos. Todos nós podemos fazer arte. Nesse sentido, a pop art revoluciona e transforma o meio artístico. Todavia, ela vai sofrer daquilo que ela mesma, por vezes, teria denunciado. Ou seja, a arte passou a ser apenas um modo de reprodução das questões e das exigências do mundo dos negócios, do mundo do capitalismo, isto é, do mundo do lucro. Nesse sentido, a pop art surge de uma espécie de reivindicação, mas acaba caindo, uma vez mais, acaba caindo numa
ideia e num movimento mercadológico. Essa é a grande crítica sofrida pela pop art, ou seja, ela nasce a partir de uma reivindicação social, no entanto, melhor dizendo, ela acaba se deixando levar pelas perspectivas econômicas, mercadológicas, isto é, do capitalismo. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!